Oi, gente! Para o vídeo de hoje eu selecionei para vocês alguns museus que são um pouquinho diferentes daquele tradicional. Bem, gente, existem alguns museus no mundo que eles fogem um pouquinho daquele tradicional, da gente ir até um espaço de arte ou ir até um espaço temático em que a gente vai fazer uma visita olhando e apreciando alguns objetos, algumas obras de arte. Existem museus, tanto no Brasil quanto no mundo, que eles vão se propor a uma experiência um pouquinho diferente, uma experiência que tem mais a ver com uma questão de imersão naquele ambiente e que muitas vezes vai usar e abusar tanto das características do próprio ambiente onde o museu está hospedado, digamos assim, quanto de recursos, às vezes, documentais ou audiovisuais, o que é muito frequente nesse tipo de museu, para fazer com que a gente sinta e reflita sobre determinadas situações, geralmente sobre situações que estão relacionadas com a questão histórica aí. Então, no vídeo de hoje, eu selecionei alguns desses museus que a gente aqui do Bagagem já andou experimentando por aí e que a gente recomenda como experiência dentro de uma viagem, tá? Então, o primeiro museu que a gente está recomendando, que a gente está trazendo aqui, é uma atração que fica em Amsterdã, muito famosa, é uma das principais atrações visitadas na cidade, que é o Anexo Esconderijo da Anne Frank. Então, assim, o Anexo Secreto da Anne Frank, ele acaba, eu optei por trazer ele aqui já nessa primeira dica, porque para mim ele representa muito bem esse outro tipo de museu, tá? Porque de fato, se você for descrever a tua experiência de visita ao anexo, dizer o que você viu lá, vai ser um tanto quanto difícil até de você colocar em palavras, porque a proposta não é essa. A proposta é que o visitante ele de fato possa interagir com aquele ambiente e isso remeta a ele um pouquinho sobre as dores que é você ser perseguido, a dor que é você adolescente estar confinada num local, a dor que é passar por uma guerra, sabe? Então acaba sendo um museu de experiência, de fato, de você poder sair de lá sensibilizado para tudo isso que essa adolescente quis transmitir ali um pouco nos diários ao segundo museu da nossa proposta. É um museu que fica no Brasil, é um museu que está situado em Curitiba, tá? E é um museu até relativamente recente aí, em termos de história, que é o Museu do Holocausto de Curitiba. O Museu do Holocausto de Curitiba, ele até vai apresentar ali durante a visita alguns documentos, alguns artefatos, alguns objetos que te remete à questão da perseguição aos judeus e até a outras populações na época da Segunda Guerra Mundial. Ele é um museu que ele está dentro digamos assim, de um complexo judaico aqui, da comunidade judaica daqui de Curitiba, onde ele está no mesmo complexo onde fica a sinagoga, onde fica a escola israelita, mas ele tem uma entrada ali independente. É um museu que você tem que agendar antes, ele não adianta chegar lá durante o horário de funcionamento para visitar, são visitas que elas funcionam mediante agendamento, porque além dos artefatos, dos objetos que tem lá, é um museu que busca te sensibilizar através das histórias, tá? E aí nisso ele casa muito com a proposta ali do anexo secreto da Anne Frank. Ele vai trazer não só a questão da temática da perseguição, da temática da Segunda Guerra Mundial, da temática do Holocausto, mas ele vai trazer muito essa questão de você poder visualizar, de você poder entrar em contato com histórias de pessoas que viveram tudo aquilo. Isso também é uma tônica comum nos museus de experiência. Eu não sei nem se essa denominação existe, mas eu acho que é uma denominação que ajuda um pouquinho vocês a poderem entender que proposta é essa que alguns lugares pelo mundo têm de trazer os visitantes para determinadas situações. Então, ele
também vai valorizar essa questão da história, essa questão dos indivíduos que vivenciaram tudo isso, né? Então não vai focar só no macro, ele vai trazer esse microcosmo das pessoas, das relações que elas tinham, da história que elas tinham, da vivência que elas tinham, para poder te sensibilizar. E como todo museu do mundo, né? Independente se é um museu de experiência ou não, um museu que tem a temática de Segunda Guerra ou não, eles vão buscar te transformar aí um pouquinho, tá? Terceiro museu. Também tá aí dentro da temática das guerras, mas ele não vai ter um foco na questão judaica em si. Existe um museu chamado Terror House, ou a Casa do Terror, que fica situado em Budapeste e que para mim é o melhor exemplo de todos de como um museu pode ser construído para nos colocar em contato com experiências humanas muito brutas, tá? Este museu ele está num prédio que foi utilizado tanto pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para causar o terror, quanto posteriormente pelo regime comunista. E aí esse museu ele acaba sendo forte, interessantíssimo, porque eles vão através das imagens, dos documentos e da própria experiência do prédio aonde ele está situado, te trazer essa experiência de fato do terror, o quanto o ser humano é capaz de causar algo que é inominável ali para outros seres humanos. É uma experiência fortíssima, muito forte mesmo, e assim, de grande impacto. E eu acho que é um dos melhores museus em que eu já estive na minha vida. Então, quarto museu aqui da nossa listinha de museus de experiência. Eu vou sair um pouco da questão da guerra e vamos ao Rio de Janeiro, tá? Visitar o Museu do Amanhã. E que aí é uma proposta muito semelhante ao dos outros três, mas que ao invés de nos trazer para a história passada, ela vai trabalhar com a questão da projeção do futuro. E acaba sendo assim, novamente, é um museu que vai te jogar dentro da questão de experiência audiovisual, vai trabalhar essa questão sensorial, né? Então, os sons que estão ali presentes no museu enquanto você está fazendo a tua visita, as instalações, a própria maneira como a tua visita vai sendo guiada, mesmo que não tenha um guia ali e nem uma certa linearidade, ela acaba te proporcionando essa experiência de te transformar de alguma maneira com aquilo que você vai sendo, entre aspas, bombardeado durante a tua visita. E acaba sendo um museu também que tem essa proposta de você poder refletir sobre aquilo, essa realidade na qual a gente está imersa e, de fato, fazer uma projeção pro futuro, tá? Então, assim, eu trouxe 4 exemplos aqui de museus em que a gente não vai para simplesmente apreciar a obra, em que a gente vai para fazer esse mergulho, tá? Seja um mergulho em histórias de terror, no que a humanidade pode ter de pior, seja em mergulho aí uma imersão em propostas de como a humanidade pode se transcender, no que seria interessante que a gente pudesse trabalhar para melhorar e para ter um futuro melhor. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu vou deixar linkado aqui o site das nossas 4 atrações, tá? E se você já teve a oportunidade de visitar alguma delas, deixa aqui seu comentário. Até a próxima!